Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu estou retornando aqui para a Netflix. Começarei então por um anime que estava sendo muito esperado aí por uma galera de um público específico que gosta dos monstros gigantes, dos kaijus. Isso, pessoal, coisa criada lá nos anos 50, 60, teve seu auge inicial lá nos anos 60, que é o filme de monstros gigantes, o que ficou conhecido depois como kaijus, né? Então, nós temos uma tartaruga muito famosa, a mais famosa delas, creio eu, a mais antiga pelo menos, e bem grande, gigante mesmo, gigantesca, que é a Gamera, ou Gamera, que foi sucesso absoluto assim que foi lançada lá nos anos 60, por toda a garotada, inclusive, ok? Para fazer concorrência ali com o seu Godzilla. Então a obra comentada de hoje é a minissérie ou a série, primeira temporada, vamos chamar assim, do anime Gamera, o Renascimento. Roda a vinheta. Ok, pessoal, voltando aqui para falar sobre Gamera Renascimento. Seguinte, uma animação de ficção científica de 2023, mas que eu já começo aqui com algumas ressalvas. Gente, um anime necessariamente não é para criança. Lembra que eu falei que assim que a tartaruga foi criada lá nos anos 60 para o cinema, já que não seja diretamente pensando na criançada, quem adorou de cara foi a criançada. Eu tenho aqui minha opinião particular, que entendo que a obra pode ser para qualquer idade, mas enfim, aí vai de pessoa para pessoa, somente quem é pai e mãe. Eu não sou, então não que a minha opinião não tenha valor, mas a minha opinião ela é incompleta. Mas vamos lá, eu sempre admito que eu sou um garoto crescido aí, um garoto de 14 anos num corpo que hoje está com 54 para 55, mas o fato é que é um pouco estranho, começa aí a minha primeira ressalva, que é um anime que se passa em Tóquio, no Japão, nos anos 80, mais precisamente em 1989, mas que trata ali de 3, depois 4 garotos, como se fossem os mosqueteiros, né? 3, 4 garotos ali, como tem uma abordagem de criança, pode induzir ao fato de que a obra é completamente infantil. E não é, porque o tema é de monstros que vão ser os inimigos, os arqui-inimigos vilões do Gamera, do Gamera ou da Gamera, que são devoradores de humanos. Então as cenas são de gente sendo engolida, comida literalmente degustada por esses monstrengos gigantes de 60, 80 metros de altura. Então tem destruição de casas, viadutos, rodovias, prédios, tudo mais, cidades inteiras. Então fica um pouco dúbio ali a questão de ter crianças em cena, vamos chamar assim, e é o fato do que a temática da produção ela se posiciona. E aí no meio desse angu tem uma outra questão. Se você vai olhar como uma obra para adultos, tem uma hora que fica meio infantiloide. Então os criadores são bem doidos, gente, como eu falo que eu posso falar, lugar de fala, né? O lado nipônico aqui, o pessoal, a gente é doido, a gente é doidão tal, e enfim, não sei por quais motivos, enfim, a cultura nossa é bem louca mesmo assim, bem amalucada, aos olhos, talvez, do povo ocidental, aos olhos dos ocidentais de forma geral, não sei, mas enfim, é meio amalucada as ideias. Hoje que a gente está nessa questão meio globalizada e meio uniforme, a gente tem uns rompantes ali meio esquisitos. Então, a obra, ao mesmo tempo que tem ali 4 ou 3 crianças ou pré-adolescentes ali tal, em cena, fala sobre monstros que, na sua visão antagônica, se alimentam de seres humanos. Até com a questão de DNA, inclusive, para se complementarem e tudo mais e tal. Então é uma temática bem forte, bem pesada, para que você, ao mesmo tempo, tenha uma questão mais infantiloide, mais meio abobalhada às vezes, e que às vezes tem seus momentos líricos. Então é uma miscelânea, não sei se quem cria tem uma hora ali, possa ter ali uma crise de identidade ou uma crise de idade com identidade, mas isso fica um pouco estranho. Então, essa é a ressalva que eu faço. A obra, ela não vai ali para um público específico. Ela se coloca como uma animação geral, como um anime geral, como normalmente é a característica dos animes. Só que para quem assiste o canal aqui, que eu tenho um público muito, mas muito plural, ainda bem, eu tenho um público aqui que ele é muito diferente, diversificado, eu tenho que às vezes falar ali com algum nicho do público aqui, senão alguns não vão entender a indicação. Particularmente eu gosto, acho sim um pouco estranho essas partes que eu estou comentando, por isso que eu trago honestamente aqui para os vídeos, mas gosto bastante. Gostei da obra. Gosto da Gamera, tá? Sempre gostei da Gamera. Só para dar uma origem aqui, Gamera então, é uma tartaruga gigante que tem praticamente ali umas 3 origens. A origem, primeira, ela é uma origem de como normalmente era naquela época, de um acidente nuclear. Então, estava lá na Antártida, aviões da antiga União Soviética, com jatos ali dos Estados Unidos. Acontece um desentendimento, é claro, e ali são soltas algumas bombas nucleares. E no que explodem essas bombas nucleares, libertam uma tartaruga que já estava ali adormecida pelo gelo e tudo mais tal, devidamente preservada, e essa tartaruga então começa a fazer o estrago de cara ali mesmo na região. Outra origem remonta a uma questão dela ser manipulada por um povo antigo, mas uma civilização que era até mais avançada
para os tempos de hoje, e outra vai até para uma questão mística, com pedras e tudo mais. Então essa tartaruga gigantesca, esse kaiju, ele tem ali origens distintas. É legal que nos filmes, às vezes, como acontece muito em história em quadrinhos, eles veem que essas origens elas são interessantes, eles mesclam isso depois em filmes. Então os filmes da Gamera são muito interessantes. Lembrando, pessoal, é aquela velha história também que a gente entra na hipnose porque quer, né? Porque assim, você está vendo ali, muitas vezes, uma pessoa vestida lá com uma fantasia, vamos chamar assim, que se propõe ser uma tartaruga gigantesca, soltando bola de fogo, raio pela boca, tendo um monte, tem jatos quando fecha as pernas ali, ela gira, ela tem uma velocidade absurda de Mach 3 quando ela está em voo, ela tem uma série de poderes, tá? Os poderes dela, dessa tartaruga ou desse kaiju, eles são muito diversificados, eles são em quantidade muito maiores do que o do Godzilla mesmo, por exemplo. Realmente em nível de quantidade de poderes, vamos chamar assim, ela tem mais que o Godzilla. Lógico que a potência do poder é outra história, que é o Godzilla, no caso, é imbatível. Bom, remontando essa origem, então, a primeira aparição de Gamera é de 1965. Ela fazia frente, na verdade, a uma concorrência ali entre estúdios. O estúdio original era o Daiei, que fazia, então, essa concorrência direta com a Toho Pictures, né? A Toho que existe até hoje, tá? A detentora do Godzilla. E, posteriormente, esse estúdio faliu, ele foi incorporado pela Kadokawa Pictures, e aí a vida seguiu. São vários filmes de Gamera e tal, e essa animação, no caso, ela vem como mais um reboot. Ou seja, não fica muito claro ali, que é outra ressalva que eu falo também, ela é meio confusa. Eu achei realmente meio confusa o surgimento ali do Gamera. Há uma questão inicial ali que depois se desconecta, uma coincidência ali meio bobinha e tal. Acho que preguiça de roteiro. Depois, nos episódios, vai se explicando, a origem então é explicada durante os episódios, né? Você vai entendendo melhor o que aconteceu ali, não só pela questão do próprio Gamera, como da questão dos outros monstros que vão surgindo ali no caminho, né? De uma pedra, como eu sempre brinco aqui, tinha uma pedra no meu caminho, no caso ali tinha a tartaruga no caminho, né? Então assim, eles vão explicando isso e tem uma questão ali sim de vilões humanos que vão sendo colocados aos poucos ali e também personagens que eu achei bem ricos, que são dúbios, que não só dão aquela reviravolta no caso, né, que tem um plot twist, aquela coisa toda, mas que você vê que tem uma construção ali, que você sente algo que pode ir tanto para o bem como para o mal, e isso vai sendo desenvolvido de uma forma muito direta, muito concisa, de uma forma muito bem estruturada. Então, os personagens ali que têm uma questão de caráter dúbio, vamos chamar assim, ou que não estão nos arquétipos de vilão ou de herói, eles vão se provando e comprovando, vamos dizer assim, a cada tipo de coisa que acontece, a cada ação, uma reação que às vezes é igual, às vezes é diferente. É muito interessante isso. É um ponto alto da animação. Outro ponto alto, pessoal, trilha sonora. A trilha sonora, principalmente na hora que ela está na questão da ação, ou da destruição, vamos chamar assim. E na hora, como eu chamei de lírico agora há pouco, que é aquela hora mais bonita, principalmente o final, pessoal. Realmente ela embala mesmo, é uma música que embala mesmo, que te dá ali alguns sentimentos em relação à obra. Essa obra ela se passa em Tóquio, no Japão, como eu falei, num verão de 1989. E esses 3 amigos, depois 4 amigos, é o final da infância, vamos dizer assim, que toca muita gente, a mim toca muito, é o final da infância ali da adolescência, e de ver que as coisas não são só brincadeiras, que a inocência vai se perdendo, por coisas até drásticas às vezes, por coisas às vezes nem tão drásticas assim, mas que as coisas não vão sendo bem como cada um de nós pensa, e que a gente tem que às vezes crescer, né? Se não é no amor, é na dor, né? Vai que vai. Então assim, é mais ou menos dessa forma aí, então isso é muito bonito. Um outro destaque positivo é que a animação é super bem feita, super interessante, o desenho, as cores, a paleta de cores é super interessante e os monstros são muito bem feitos, os poderes dos monstros, os embates, eles são muito bem feitos, são interessantes. Na animação a mão tem que ser muito boa, porque senão a cena de batalha fica aquela miscelânea de coisas ali jogada ali tal na tela e você não sente muito a emoção. Ali não, você consegue ter umas questões interessantes ali nas lutas, as lutas tem seus golpes, os kaijus ali apresentam sua maleta de ferramenta de pancadaria, de raios e tudo mais, é muito bom. É impactante de ver, seria interessante até ver em cinema isso. E eu entendo naquela pesquisa que eu faço do Google que os 85% do público que gostaram dessa obra, gostaram também de ver um dia a dia. E isso, pessoal, como eu vivi lá no Japão, na adorável cidade de Kanazawa, a gente à distância pode achar que às vezes tem muita coisa diferente. Realmente tem, mas algumas coisas são muito iguais, pessoal. Ali a série mostra o dia a dia dessa garotada ali brincando, como brincam, aonde brincam, como a criança ela realmente tem uma questão universal mesmo, por isso que é tão importante a criançada, né? E depois algumas coisas vão sendo impostas na cabeça da criançada, mas enfim, uma criançada é muito igual no mundo inteiro, né? E isso mostra ali aquele dia a dia, é muito interessante, ele não é cansativo.
como é um com a... E aí tem uma importância na história também, como é um com a mãe, como é um com o outro com o pai, como é um outro com outro elemento da família, né? A influência, e eu tenho achado uma coisa bastante interessante, Gojira, que eu tenho o vídeo aqui no canal também, tô achando uma coisa bastante interessante que tá me chamando a atenção. Eu tô vendo essas obras mais recentes, japonesas, o pessoal fazendo uma crítica muito forte à questão dos Estados Unidos, né? Porque teve a questão da guerra e tudo mais e tal, e para quem não sabe, pessoal, os Estados Unidos tem as bases lá ainda no Japão ainda, principalmente, o Japão são ilhas, né? E a questão de Okinawa, ainda tem uma coisa muito da presença norte-americana. Essa presença norte-americana é muito demonstrada de uma forma até um pouco caricata, um pouco estranha ali, que eu acho que é até uma falha quando você vem com aquele estereótipo, quer que seja do norte-americano, ou quer que seja do fortão, que só é o cara que quer bater, que é o cara que quer aplicar o bullying, só que isso é meio cansativo. Ali tem vou chamar de licença poética, ali tem uma questão, uma licença poética ali, que até tudo bem, você constrói de um jeito para depois você fazer uma reconstrução e tal, tudo bem, mas chega uma hora de ser cansativo. Acho que teria jeito mais inteligente de fazer esse outro personagem, né, um antagonismo, nesse caso, aparecer de uma outra forma, não daquela forma categorizada, que fica bem cansativo mesmo. Acho que aí falta originalidade. É uma pequena falha ali de mostrar isso, mas eu não estou falando da falha agora, eu estou falando do fato de ser interessante de você ver ali uma crítica ao posicionamento ali do governo japonês em relação aos Estados Unidos, e como é isso inserido ali no dia a dia da sociedade, como isso fica ali ocidentalizado, vamos chamar assim. Isso é interessante, estou achando interessante. Não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado, só estou dizendo que é interessante. Então isso tá ali por incrível que pareça, no anime ali e tal, então não é mesmo para criançada, não, é para todo mundo, né? Na minha opinião. Tem gente que vai achar que aquilo é muito adulto, tem gente que vai achar que aquilo é muito infantil, mas enfim, eu acho que é para todo mundo e é proposital às vezes essas coisas, e aí tá a característica desse tipo de produção, de ser anime, tá bom, pessoal? Então é só agradecer o seu Yonejiro Saito pela belíssima criação, pela belíssima personagem que ele criou, a tal da tartaruga que não é ninja, mas é muito mais do que ninja. A nossa querida tartaruga Touché super vitaminada, que é a Gamera, ou o Gamera, certo? Ufa! Dito isso, eis que chega o momento de eu agradecer a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal, e com o casco, ou cascudo como dizem os irmãos cariocas, mas com casco cascudo mais leve, e com aquela energia todinha no casco, um valeu para vocês. Valeu energizado. Valeu, pessoal. Valeu.